Bom, todo mundo conhece o Mário, mas supondo que existe, né, que tenha alguém que não saiba quem é Mário Biadini, eu vou apresentá-lo lendo seu currículo mais uma vez, como na palestra, enfim, o mesmo texto, mas eu tenho que fazer essa parte, né, de apresentá-lo oficialmente. Mário Biadini é ator e diretor associado do Work Center of Jerzy Grotowski em Thomas Richter. Foi um colaborador central na pesquisa sobre a arte como veículo, trabalhando na equipe liderada por Thomas Richter. Pertenceu ao grupo de performance da Downstairs Action e foi um dos protagonistas da Action, obra performativa criada por Richards, que passou por um desenvolvimento contínuo entre 1994 e 2009. Trabalhou próximo de Grotowski na preparação de suas palestras em Paris e como tradutor e editor de seus textos. Após a morte de Grotowski, Biadini e Richards passaram a liderar o Work Center of Jerzy Grotowski e Thomas Richter em Pontereira, Itália. Foi diretor do projeto The Bridge, Developing Theatre Arts, 1999 a 2006, e foi o diretor principal de One Breath Left, no qual também atuou, e posteriormente Dies Irae. Para o qual também criou a montagem textual. Desde 2007, supervisiona o Open Program no Work Center, tendo dirigido as performances como I Am America, Not History Bones, a Poetry Concert, e Electric Party Songs. Electric Party and the Hidden Saints and the Open Choir. Então, gente, esse é o Mário Biadini. E também gostaria de agradecer a presença da professora doutora Carla Andrea Lima, do curso de dança da UFMG e membro do CRIA, né, que está aqui como, né, vamos nós duas ser as entrevistadoras do Mário, e a Yasmin, tradutora maravilhosa, que está aqui também. Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para a Carla para fazer a primeira pergunta, ou você quer falar alguma coisa, uma fala inicial? Então, passo a palavra para a professora Carla. Obrigada. Eu queria também agradecer essa oportunidade, principalmente a Tati, que é uma grande parceira sempre, Mencarelli. Muito obrigada. Para mim também é um privilégio estar aqui nesse momento. O que eu queria te perguntar, Mário, teve uma fala sua que me tocou bastante. Você falou em determinado momento desse lugar do eu como um lugar em que a gente vai fazendo projeções. E você fala dessa pergunta, o que eu sou? Né? E que essa pergunta, o que eu sou, ela está alicerçada num lugar que a gente vai fazendo projeções em que muitas vezes vem do outro, né, dessa projeção do outro, o que o outro espera que eu seja, né, como eu me vejo a partir do olhar desse outro, e você faz uma diferenciação entre o que eu sou de quem eu sou. Por alguma razão que eu não sei inteiramente qual, me veio em mente na hora uma fala de uma poetisa, que é a Maria Gabriela Lansol, uma poetisa portuguesa, que ela, em diálogo com Nietzsche, ela tinha essa mania de dialogar com aqueles que ela admirava, com os mortos. Ela fala que a pergunta do escravo é quem eu sou, a pergunta do homem livre é quem me chama. E por uma certa razão, eu tive uma intuição de que aquela diferenciação que você estava fazendo entre o que eu sou e quem eu sou tinha alguma relação com essa diferenciação que ela faz entre quem eu sou e quem me chama, como se o que você estivesse chamando de quem eu sou tivesse a ver com algo desse chamado, desse homem livre que se pergunta quem me chama. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. I can talk about it.
Eu posso falar sobre isso. I can talk about it, but I don't know what I can really say, if there is something real that I can say about it. Eu posso falar sobre isso, mas eu não sei se eu posso dizer alguma coisa, se tem alguma coisa real que eu possa dizer sobre isso. Already a Lídia tem que fazer should make a presentation of me and says, "This is Mario Biagini." Já de cara, a Lídia tem que fazer uma apresentação sobre mim e ela tem que falar, esse é o Mario Biagini. And he is this. E ele é isso. And he does this. E ele faz isso e fez isso. And when you meet me, I see that it's inevitable that you meet something that also you imagine. E quando você me conhece, eu vejo que é inevitável que você conheça algo que você imagina, já imaginou. And the same when I'm meeting you. E o mesmo quando eu conheço você. And everywhere, but especially in the United States. Em todo lugar, especialmente nos Estados Unidos. When you meet someone, the first thing that the person asks you, or what you ask the person is, "What do you do?" E quando você conhece alguém, a primeira coisa que a pessoa te pergunta, ou você pergunta para a pessoa, é o que você faz? Which is like to say, where did life put you? Que é como se eu fosse dizer, onde eu te coloquei? No, life. Onde a vida te colocou? Which probably would be a more interesting way to ask the question. Que provavelmente seria um jeito bem mais interessante de perguntar. What happened to you? O que aconteceu com você? That you are now like this. Que agora você está assim. It's true. É verdade. And I should say that it is a question that for me is very not tormenting, but assillante. Come si dice, Carla? Come si può dire? Assillante? No. A pressing question. E é uma pergunta que eu devo dizer que para mim é uma pergunta tormentadora. Sim, uma pergunta quente. Né? Quente. Bem definido. Because yes, even in our work, I am in a position where I have been leading people since many years. No trabalho eu tenho uma posição que eu estive liderando pessoas por muitos anos. So I'm the boss, I'm the chief. Então eu sou o chefe. I am the leader of the group. Eu sou o líder do grupo. I'm the director. O diretor. I say what we do. Eu digo o que fazemos. I check that we do what we say we do. Eu checo para que a gente faça o que a gente diz que faz. And I don't know how to articulate intellectually this. Eu não sei como articular intelectualmente isso. But I'm tired of this. Mas eu estou cansado disso. Not tired like exhausted or I want to rest. It's not that. Não cansado como estou exausto e preciso de um descanso, não isso. No, because also this position gives you force. Não, porque essa posição também te dá força. Because you need to mobilize. Porque você precisa se mobilizar. So you arrive to some force. Então você chega a uma força. But at the same time, you can also arrive in a place, in a way of being with the others that's very rigid. Mas também você pode chegar a um lugar que é um lugar de estar com os outros que é muito rígido. And in a subtle way, violent. E de um jeito sutil é violento. And it's not a violence that goes only in this direction. Não é uma violência que vai nessa direção, But also in this direction. mas também nessa direção. And I didn't decide this. Eu não decidi isso. I didn't decide to
be the leader of a group. Eu não decidi ser o líder do grupo. Grotowski says in some text, I think, in the interview with Thibaudat, O Grotowski diz em algum texto, acho que na entrevista com Thibaudat, a Thibaudat. French journalist, um jornalista francês. he says that it's life that makes a leader in a group. Ele diz que é a vida que faz o líder do grupo. Entrevista com Quadri. Ah, com Quadri, scusa. And I see that in myself there is a way of, you see, in myself, there is a way to, a kind of desire or thirst for another place. E eu vejo que em mim, e aí ele ironiza mim, existe um desejo, Sì, uma sede of something else. de alguma outra coisa. And the paradox is that because of the position in which I find myself, E o paradoxo é, por causa dessa posição em que eu me encontro, I say to the others, don't make me the leader. eu digo aos outros, não me faça o líder. You see the contradiction inside this. Você vê a contradição nisso? I say, you take care now. Eu digo, você toma conta agora. And I see that this provokes frictions and conflicts and misunderstandings. Eu vejo que isso provoca uma fricção, um conflito, um desentendimento. But I don't have another way. Mas eu não tenho outro jeito. That's where life put me. Isso é onde a vida me coloca. So I don't want to abandon that. Eu não quero abandonar isso. It would be like escaping, Seria como escapar. and it would represent itself in another way. E iria se representar de outro jeito. In the words that you said, there is something that is very strong. Nas palavras que você disse, tem uma coisa que é muito forte. Yes, I feel that there is this, there is me. Sim, eu sinto que tem isso, tem eu. This is all that came with, from my parents, and then what life did to me. Isso é tudo que veio dos meus pais e aí tem o que a vida fez comigo. And when I say me, I don't only say me, but it's for each one of us. E quando eu digo eu, não só eu, mas cada um de nós. And at the same time, I feel that there is this something else. E o tempo todo eu sinto que tem essa outra coisa. Because I can't feel this me as being I. Porque eu não consigo falar, não consigo sentir esse eu sendo eu. And in the words, Mim sendo eu. Yeah? And you said in the words of the poet, the woman who wrote the poem, something very strong. E você disse nas palavras da poetisa que escreveu o poema algo muito forte. Because it puts into some poetic form something that can be a kind of question. Porque coloca de uma forma poética algo que pode ser uma pergunta. That, as she says, that it's almost as if this I, it's more as a call. Ela diz que esse eu é como uma chamada. Something that is always calling you. Algo que está sempre te chamando. And you don't hear. E você não escuta. You don't hear it. You don't escuta. Escuta. Not that you don't listen, but you don't hear it. Não que você não ouve, mas que você não escuta It's realmente. always there. Está sempre ali. And it's also this is confusing. E também é muito confuso isso. Because there are many things that are calling. Porque tem muitas coisas que estão chamando. Also the dead ones are always calling. Também os mortos também estão sempre chamando e chamando. Yes, they are behind you and they call. Sim, eles estão atrás de você e eles te chamam. I don't know if this. I don't feel that the problem is just the fact that I live in a way in which the others are. I don't feel that the problem are the others, the way that the others are looking at me. Eu não vejo que o problema são os outros, o jeito que os outros estão me olhando, me vendo. Even sometimes to be seen by another person.
mesmo algumas vezes para ser visto por outra pessoa, to be simply be seen, para simplesmente ser visto. it's a kind of liberation É como uma liberação. that you accept that you're seen Você aceita que você está vendo, está sendo visto. with what you are, as you are. Como você é, do jeito que você é. I feel that this me is something much more complicated and mysterious than a social problem. No? Eu sinto que esse eu é algo muito mais misterioso do que esse problema social. There are our parents, Tem os nossos pais, my mother, my father, minha mãe, meu pai. that are in my body. Eles são o meu corpo. Who, and you said something yesterday very interesting, that how they provide you with, you used some words that they provide you with all that is symbolic somehow. And there you start to create this image of yourself. Você disse algo ontem sobre como eles te provém com algo tão simbólico e você cria essa imagem de você. This is a problem for actors, for example, no? Isso é um problema para atores, por exemplo. Sometimes when we watch an actor on stage, Às vezes, quando vemos atores no palco, we feel something suffering there. nós sentimos algo sofrendo ali. We feel the person struggling between a desire and a fear, A gente vê uma pessoa lutando entre um desejo e um medo. and in this prison of this image of what I'm supposed to look like or to be. E nessa prisão dessa imagem do que eu devo ser ou como eu devo ser, That is reinforced by the theatrical situation. Que é reforçada. é reforçada pela situação teatral. Because everybody's looking at me. Porque todo mundo está me olhando. And I should be good. E eu deveria ser bom. I should have talent. Eu deveria ter talento. And not only I should touch their minds. Não só deveria tocar suas mentes. And they should feel something. Eles deveriam sentir alguma coisa. All this is complicated. E isso é tudo muito complicado. And often it's a cause for suffering. E geralmente é uma causa de sofrimento. And then, but yet people do theater, E mesmo assim as pessoas fazem teatro, which is mysterious que é sometimes. muito misterioso algumas vezes. Why to suffer about that? Por que sofrer por causa disso? I don't think that there is a final step in that, Eu não acho que tenha um passo final nisso. or I don't know it. Ou eu só não sei. But I feel that this attempt to remember from time to time, to listen to like when you are in the silence and you are listening to the silence in an active way. Mas eu sinto que essa tentativa de lembrar de tempos em tempos, como silêncio, quando você está escutando de um jeito, o silêncio de um modo ativo. I feel that this attempt is worth doing. Eu sinto que essa tentativa vale a pena. Not as a personal practice, Não como uma prática pessoal, but because maybe it can help us to be with others. mas porque talvez nos ajude a estar com os outros. And to remember that all the problems that I may imagine to exist in me E lembrar que todos os problemas que eu imagino existirem em mim is also there, também estão lá, also in the other person. também está na outra pessoa. So for sure this can be for someone a path of personal discovery Então, com certeza, para as pessoas pode ser um passo de descoberta pessoal, in many different ways. de várias formas diferentes. Sometimes even life can help in that. Às vezes até a vida pode ajudar nisso. For me personally, this question is something that is a help to connect with the people who are around. Para mim, essa pergunta é algo que ajuda a conectar-se com as pessoas que estão ao redor. And somehow it is a leading
necessity or desire in the work that I'm trying to do. E de alguma forma isso tem uma liderança, um desejo do trabalho que eu tento fazer. Yeah. Quando você, na sua palestra, você, né, deixou bem claro que, né, a fase, tanto as fases chamadas para teatro das fontes, você não, né, não participou, então não é uma, né, não pertence a você isso, né? Nada pequenininho. Então, assim, nesse sentido histórico, você não teria, né, o que dizer mas sobre ela, né? E ontem já foi maravilhoso o testemunho do Theo Spichalski. Mas eu vejo algumas, assim, como, né, de fora, eu vejo alguns pontos de conexão entre o que você faz no Open Program com o espírito, digamos assim, do para-teatro. Alguns pontos de conexão. Por exemplo, o fato de escolher certos temas, né, certos poemas, certos textos, né, como o do Ginsberg, né, do Allen Ginsberg, e também a questão dessa busca, né, pelo outro, pelos encontros, principalmente no Open Choir. Eu acho que tem um mesmo impulso, né, algo que, digamos, enfim, pontos de contato, não que seja exatamente a mesma coisa, porque do ponto de vista histórico, obviamente, não é a mesma coisa. Mas eu vejo um espírito ali, pontos de contato, né? Afinidades com certas questões. Eu queria que você falasse se você vê isso também, ou se só eu que faço essas conexões na minha cabeça. Everything is kind of connected. Tudo está de uma certa forma conectado. It's difficult to separate things in the human world. Everything is mixed, confused. É difícil separar as coisas no mundo humano, tá tudo misturado, confuso. And I should say that when I hear the people who are present and I hear what they're witnessing, it's very interesting to me. E eu devo dizer que quando eu escuto as pessoas que estão presentes e ouço o que elas têm a dizer, é muito interessante para mim. I'm curious. Estou curioso. And also I imagine, I can only imagine Grotowski as I knew him in that situation. E eu imagino, só posso imaginar o Grotowski como eu conhecia naquela situação. But I should say that many times this stays in me at the level of curiosity. Mas eu devo dizer que muitas vezes isso fica em mim no nível da curiosidade. Yes, there is also the historical side. Sim, tem o lado histórico. But I was thinking about this morning and I was talking with a friend about it. Mas eu estava pensando sobre isso essa manhã quando eu estava falando com um amigo. That sincerely speaking, if I put my interest in historical matters, which is one of my passions or vices, we could say. Que sinceramente, se eu coloco meu interesse nessas questões históricas, que é uma paixão minha, or vice, um vício, I'm more interested in, for example, how did we arrive to World War I? Estou mais interessado, por exemplo, em como chegamos à Primeira Guerra Mundial. Yes, it seems to me more present, more burning and more interesting, more useful. Sim, me parece mais presente, mais quente, mais útil para mim. To try to make some sense of the life I am in now. Tentar tirar algum sentido da vida que eu estou agora, nós estamos agora. But sometimes it's much more than curiosity. Mas às vezes é muito mais do que só curiosidade. And it is when I feel that it's when it is possible to feel that in what the person is trying to communicate. Mas é quando é possível sentir o que a pessoa está tentando comunicar. There is something that relates to what we could call the fact of living. Tem algo que se relaciona ao que podemos chamar de o fato de viver. Now, agora, us, nós, in these times, nesses tempos, that are clearly different from those times, que são claramente diferentes dos outros tempos, different people. diferentes pessoas. So what in that person, it's still
there, active and still as a question today. Então, o que nessa pessoa ainda está ativo e ainda é uma pergunta hoje, In the fact of living. no fato de viver. And this, in the person, immediately calls again in me E isso nessa pessoa imediatamente chama em mim de novo something also that is a question about the fact of living. algo que também é uma pergunta sobre o fato de viver. And what I marvel at E o que eu me maravilho, que eu me encanto, it is the maravilha. Maravilha. Is how is it that this in the person calls something also here of the same nature? como que é isso que na pessoa também chama em mim algo que é da mesma natureza? Which is not, and it's not a personal decision. It's not that I want that. E não é uma decisão pessoal, não é que eu quero isso. No, it happens. Não, acontece. And I think that this is one of the important things that happen when you work with a group of people. E eu acho que essa é uma das coisas importantes quando você trabalha com um grupo de pessoas. When these people are asking themselves certain questions. Quando essas pessoas estão se fazendo certas perguntas. And what we hear from Theo, from Magda, from these times, E o que nós escutamos do Theo, da Magda, desses tempos, I feel that there was inside, maybe not for everybody, but there was for many of these people something about a question of what is it? What is living? eu sinto que tem nessas pessoas, dentro dessas pessoas, essa pergunta. What makes life O worth que- living? O que é viver? O que torna a vida, o que faz valer a pena viver? And then we forget. E aí nós esquecemos. But because we are together, Mas porque estamos juntos, I forget in this moment. eu me esqueço nesse momento. But she doesn't. Mas ela não esquece. And she reminds me. E ela me lembra. And then boom, we start again. E aí nós começamos de novo. At the same time, I am quite surprised in moments Mas agora eu fico muito surpresa em alguns momentos, because I don't really know much about these periods. porque eu realmente não sei muito sobre esses períodos. Very little. Muito pouco. But I see that in a strange way, certain things appear that could perhaps be seen as analogous. Mas eu vejo que tem algumas coisas que aparecem que talvez podem ser vistas como análogas. Yes, what is calling in the work of our group brings us outside of the theaters. Sim, o que nos chama no trabalho do nosso grupo nos traz para fora dos teatros. It brings us among people who are not really interested in theater. Nos traz junto a pessoas que não estão realmente interessadas em teatro. A lot of normal people, Muitas pessoas normais, not artists, não artistas. young people, very old, Pessoas jovens, muito velhas. very often people who come from very popular strata of the population, very poor. Muitas vezes pessoas que vêm de camadas sociais muito pobres da população. And in the work there is something that is calling us to long sessions, E no trabalho tem coisas que chamam a gente para longas a sessões. kind of immersion into something that is not prepared so accurately prepared before. Uma certa imersão, algo que não foi especificamente preparado antes. And also something that is not really related to the world of different traditional practices. Isso é algo que não é relacionado ao mundo de práticas tradicionais. It is true that it's much easier, in fact, to interact É verdade que é muito mais fácil interagir with people who live still in a world where certain cultural competencies exist. com pessoas que vivem num mundo que certas competências culturais ainda existem. What do I mean by cultural competencies? O que eu chamo de competências culturais? I mean, for example, people who are able to welcome you when you arrive in their place. Por exemplo, pessoas que te dão boas-vindas como quando você chega na casa delas. Who are able to Que conseguem fazer isso, que conseguem ser receptivas. who know also the forms of how to do
that. que também sabem as formas de como fazer isso. People who know sometimes how to sing, how to dance, Pessoas que às vezes sabem como cantar, dançar, because it's part of their life. porque é parte da vida delas. And not because it's a special attempt to express themselves E não porque é uma tentativa de se expressar or to communicate something to others. ou de comunicar alguma coisa para os outros. So in that moment, when there are these simple elements, Então, nesses momentos, quando tem esses elementos simples, it is possible to dialogue through these elements. é possível dialogar entre esses elementos. There is also something strangely that is being born in our work since about 1 year. Também tem algo estranho que está nascendo no nosso trabalho há um ano atrás, That has to do with the environment. que tem a ver com o ambiente. And we only recently started, let's say, past June, to again go back into nature. Nós só começamos desde junho, recentemente, a voltar para a natureza. And but we started long time ago to explore the environment in the urban context. Mas nós começamos há muito tempo atrás a explorar o ambiente no urbano, In un contexto no urbano. contexto urbano. Because we are strictly conditioned of how we walk in a city. Porque estamos estritamente condicionados a como andar em uma cidade. Not only because the city is made with straight streets, Não só porque a cidade é feita de ruas estreitas, so we walk in straight lines. então andamos em linhas estreitas, We always go through the shortest linhas straight. retas. We always walk in straight lines Sempre andamos em linhas retas, because the shortest line between 2 points is the shortest. porque a distância mais curta entre dois pontos é uma linha. Time is money. Tempo é dinheiro. We go because we want to get from here to there. Nós vamos porque queremos ir daqui até ali. And what is in between does not count. E o que está entre não conta. So when I'm going there, and this happens to me every time, every day, every moment, E quando eu estou indo lá, isso acontece comigo toda hora, todo dia, todo momento. I am conditioned by this. Estou condicionado a This isso. conditionment is very serious. Um condicionamento muito sério. It's not something that can be just suspended for a few moments when I decide. Não é algo que pode ser suspendido por alguns momentos quando eu decido. When I'm going from here to there and I am in between, Quando eu vou daqui até lá e eu estou no meio, I am still there where I come from, eu ainda estou lá, de onde eu vim. or I'm already there. Ou eu já estou lá na frente. Como você fala, estou viajando na maionese. Né? É verdade. We live in the mayonnaise. It's true. And other moments, this mayonnaise for some time disappears. Em alguns momentos essa maionese desaparece. And we see the colors, like Theo was saying. E nós vemos as cores, como o Theo estava dizendo. We see the changes of light. Simple. Nós vemos as mudanças de luz, We simples. feel the warmth or the cold, the changes Nós of sentimos temperature. o calor, o frio, as mudanças de temperatura, Simple. simples. The morning is different than midday. Amanhã é diferente do meio-dia. The night is different. A noite é diferente. But I'm conditioned to live my life according to I should work and produce, whether it is a performance or a check, is the same. Mas estou condicionada a viver minha vida, vou trabalhar e produzir, que seja uma performance ou um cheque. É a mesma coisa. And there is also this aspect of which Magda was talking this morning in a very alive way about what she understood as active culture. E o que Magda estava falando hoje de manhã, de um jeito muito ativo, de um jeito muito vivo, sobre o que é a cultura ativa. Which is the fact that, yes, well, you can go and hear Magda speak. It's very good. I will try to say what I understand. É o fato de que, sim, você pode ir ouvir a Magda falar, é muito bom, eu vou tentar dizer o que eu entendo. That when there is some kind of
creation of something like a book, for example, she was saying, Que é quando tem algum tipo de criação, como um livro, como eu estava dizendo, there is a whole road. The book is born inside the person and then appears. tem toda uma estrada, desde que o livro nasce dentro da pessoa até quando ele aparece. A sculpture or a Uma performance. escultura, uma But performance. this is true, that this is the privilege of very few people. Mas é verdade, isso é um privilégio de poucas pessoas. But this capacity of the human being of maybe creating is too much of a big word, but this capacity of the human being to start something that is a kind of flowering is in everyone. Essa capacidade do ser humano e talvez criar seja uma palavra muito grande, mas essa capacidade do ser humano de florescer algo It's in everyone. está em todo mundo. Everyone is a human being. Todo mundo é ser humano. And human beings are quite, it's clear in this world that they have certain things that a dog doesn't have. E está claro nesse mundo que os seres humanos têm uma coisa que o cão não tem. And so maybe some responsibility that's different. E talvez tenha uma responsabilidade que é diferente. So in the work we do with people who are not professional, Então, no trabalho que fazemos com pessoas que não são profissionais, this aspect of, for example, writing my story, my poem is important. esse aspecto de, por exemplo, escrever o meu poema, a minha história, é importante. And because of the places where we work often, these creations, they have to do with very concrete, problematic situations. E por causa dos espaços em que trabalhamos, essas situações, essas questões têm a ver com situações muito problemáticas, Yes, concretas, yeah, like homelessness, for example. como falta de... como Pessoas sem casa. situações de rua. But somehow this is only, we could almost say it's almost just a pretext. Mas, de certa forma, isso é um pretexto. Because then what happens sometimes, Porque então o que às vezes acontece it is that there is a kind of field where everyone is author of what is happening. tem um certo campo onde todo mundo é autor do que está acontecendo. And because of the way of working in years, sometimes with these people, E por causa desse jeito de trabalhar durante anos com essas pessoas, people who are, let's say, outside the group, pessoas que estão fora do grupo, because of a way of working, because also of the fact that a lot of these people are very civilized. por causa do jeito de trabalhar, pelo fato de que essas pessoas são muito civilizadas, There is something that for me is very important, tem algo que para mim é muito importante, which is almost the most important thing, que é, the most important, que é a coisa mais importante, is that there is respect, é que há respeito, there is gentleness, tem gentileza, there is a basic acceptation, tem uma aceitação básica, there is a caring, tem um cuidado, there is a way of supporting. tem um jeito de apoiar. Yeah. On the other hand, Por outro lado, there are certain words that come back when one talk about that period, tem certas palavras que vêm quando se fala daquele período, like organicity, como organicidade, like life, como vida, even the word freedom, até a palavra liberdade, which for me in this period have a very different connotation than then. que para mim nesse período tem uma conotação muito diferente de antes. We should remember those were end of the 60s, the 70s, the beginning of the 80s, but it was still under the wave of the 70s. Devemos lembrar que era o final dos anos 60, o início dos anos 70, mas ainda estava na onda dos anos 70, Sì, sì, tá bom. no Yeah. começo dos anos 80, mas ainda estavam na onda dos anos 70. Nowadays, what we see in society, for example, this rise of obscure, regressive social forces.
Hoje o que vemos na sociedade como essa ascensão de forças obscuras na sociedade. Regressivas. This retrograde, this regressive movement is a vital movement. Esse movimento regressivo é um movimento vital. Esse retrocesso é um movimento vital. There is vitality. Tem vitalidade. There is the strong. Tem força. It is even organic. É até orgânico. But it somehow is the life of the dead ones. Mas de uma certa forma é a vida dos mortos. But there is vitality there. Mas há vitalidade ali. So I'm very, very careful when I am responsible for a situation. Então eu tomo muito cuidado quando estou responsável por uma situação. To deal with this force of life like you are dealing with a big tiger. Para lidar com essa força de vida como se estivesse lidando com um grande tigre. Otherwise we end up with heaviness. Ou então nós terminamos com coisas pesadas. Heaviness. Peso. Peso. With vulgarity. Vulgaridade. Violence. Violência. And this is not, watch out, this is not a political question. Isso não é uma questão política. It is. It is not a political question in the sense that this vulgarity or this push toward these forces of the life of death. Não é uma questão política no sentido de que essa vulgaridade, esse puxão, essa vida dos mortos. It's not only a prerogative of the fascist movements. Não é só uma prerrogativa dos movimentos fascistas. No, it is something that is very, very widespread. Não, é algo que está muito, muito espalhado. This is what is worrying nowadays. Isso é que é preocupante nos dias de hoje. Did I answer? Vou fazer uma outra pergunta. Ontem na fala do Klaus Pichowski, ele falou sobre a questão do transe, né? Que era uma palavra que o Grotowski não é transe. Né, não é isso que é importante era importante no trabalho ficar, né, alerta, né, atento, presente. E aí eu me lembrei de um workshop que eu fiz com você em que alguém perguntou sobre transe e aí você falou algo parecido, não só que não era transe no sentido da importância da presença, né, de estar, né, atento e conectado, mas que o Grotowski também não gostava dessa palavra porque essa palavra remetia a várias coisas diferentes, a vários fenômenos muito diferentes, como se essa palavra catalisasse coisas muito diferentes botadas no mesmo saco. E aí na palestra você usou a palavra harmonia, né? E sobre quando o canto, né, quando algo acontece, né, quando você está se cantando, um certo momento acontece algo que é uma harmonia. Né? E você usou essa palavra. Então, pensando nessa harmonia, eu queria que você descrevesse, justamente para diferenciar do transe como algo que não é uma harmonia, né? Ou pode ser um outro tipo de harmonia. Como é que acontece nesse momento de harmonia no corpo? Se você poderia descrever. Eu lembrei também de uma outra vez que a gente vendo depois de ver Hidden Sayings, que você falou que algo cantava, né? Que tinha um certo momento que algo começava a cantar. Que quando você estava cantando, algo começava a cantar, né? Então eu queria, enfim, te provocar para falar alguma coisa nesse sentido, desse processo no corpo, quando, né, descrever esse processo mais a partir das sensações, quando essa harmonia, né, porque é uma palavra que você talvez, enfim, conceitualmente tenha falado, né, a melhor palavra para falar sobre esse algo, mas, né, ver a partir do corpo, né, as sensações, né, descrição das sensações, né, como é no corpo isso. It depends from what you ate. Depende do que você comeu.
There's digestion, Depende da digestão, circulation of the blood, circulação de sangue. depends how you slept. Depende de como você dormiu. When you listen or you see something harmonic, Quando você ouve ou você vê algo harmonioso, you forget about the body. você esquece do corpo. You don't feel the body. Você não sente o corpo. Often we say, oh, I felt an emotion. Muitas vezes a gente diz, eu senti uma emoção. And often it's just that we feel the body. E muitas vezes isso é só sentir o corpo. When we are angry, we feel the body. Quando estamos bravos, nós sentimos o corpo. But I think there is an interesting point that you touch there. Mas acho que tem um ponto interessante que você tocou. That in this moment, when something is catching the attention, not like the television catches the attention. Nesse ponto, quando algo está chamando a atenção, não como a televisão chama a atenção. But as, for example, when you walk in a forest, Mas quando, por exemplo, você caminha numa floresta, and you are in a old church, ou quando você está numa igreja antiga and there is some calm, e tem uma calma and some kind of fluid way of being present. e um certo jeito fluido de estar presente. And something in the silence, for instance, becomes, we could say, harmonic. E algo no silêncio se torna, como podemos dizer, harmonioso. I feel that in that moment there is an interesting possibility related to the body. Eu acho que no momento tem uma certa possibilidade de estar relacionado ao corpo. I don't know exactly what it is, Não sei exatamente o que é, but it's as if I hear these two people singing, mas é como se eu escutasse essas duas pessoas cantando and through the song, e pela música, these two they harmonize towards something else, esses dois se harmonizam em direção a outra coisa. and this opens something, we could say, in my heart, Isso abre algo, posso dizer, no meu coração, almost as if I forget como se eu esquecesse that in that moment I can make a little bit of the opposite movement. como se eu esquecesse que nesse momento eu posso fazer um movimento contrário. I know I speak in a very maybe romantic way or subjective way, Eu sei que eu falo de um jeito muito romântico ou subjetivo, but that in the moment when I forget about this, mas no momento que eu me esqueço disso, no, I try to remember it. não, eu tento lembrar disso. I try to just, the floor, I can feel the floor with my feet, Sabe, eu posso sentir o chão com os meus pés, the cold of the air conditioning. o gelado do ar-condicionado. It's simple. To keep a hand on the table that is real. Manter a mão numa mesa que é real. I don't know if the word trance by itself is a problem. Eu não sei se a palavra transe em si é um problema. I think it was a problem for Grotowski Acho que era um problema para Grotowski, because he used that word porque ele usou essa palavra in the beginning of his writings when he was trying to formulate something. no começo de suas escrituras, quando ele estava tentando formular alguma And coisa. then he saw that this provoked a mess. E ele viu que isso provocou uma bagunça. People trying to lose themselves in some wild way. Pessoas tentando se perder de um jeito maluco, And so he selvagem. did the opposite movement. Então ele fez um movimento contrário. For me, it's a word that is really not in my vocabulary. I don't even know really what it means. Para mim é uma palavra que não está no meu vocabulário. Eu não sei realmente o que significa. But there may be sometimes certain periods in the work of somebody Mas talvez, certas vezes, em certos períodos no trabalho de alguém,
when somebody is young and discovering, for example, the richness of what it is to be with somebody, singing or playing together. Quando alguém é jovem e está descobrindo, por exemplo, a riqueza de estar com alguém, cantando, brincando. I forgot what I was going to say. Yes, there can be a period where the person needs to really enter into this in a way that is without judgment. Sim, pode haver momentos que a pessoa precisa entrar nisso sem haver julgamento. So there needs to be someone there. Então precisa ter alguém lá Who keeps a very cold mind and calm, but cold. que mantém uma mente fria, calma, mas fria. Like you give the hand to a child. Como quando você dá a mão a uma criança. Or you hold the child in the water. Ou segura a criança na água. And the child just plays in the water like unconscious. E a criança brinca na água inconscientemente. Yeah, there can be some moments like this. Sim, podem haver momentos assim. Like somebody is singing at a certain moment, the song is like kind of taking over the person. Como alguém está cantando e em certo momento a música toma conta da pessoa. Why it can be important? Por que pode ser importante? Because it can give to the person a certain sense of trust. Porque pode dar à pessoa uma certa sensação de segurança, de confiança. Also in themselves. Se ver. Lack of fear. Mesmo nelas mesmas. Nelas mesmas. Lack A of falta fear. de medo. But this should be kept for very specific situations. Mas isso pode ser guardado a situações And it's específicas. not for everybody, and it's not needed for everybody. Não é para todo mundo, não é necessário para todo mundo. It can happen Pode acontecer, as a moment. como um momento. Yeah. Eu ia fazer uma pergunta que passava por essa questão do corpo, mas eu acho que você já falou bastante disso. Então, eu fiquei com o desejo de te perguntar outra coisa a partir das questões que você falou e de algo que você tinha falado na palestra também. Que nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão assustador, né, que muitas vezes a gente adota uma postura de reação em relação àquilo que a gente acha terrível no outro e que a gente deveria também se perguntar antes, né, na verdade, o que tem em mim também, né, que tem alguma relação com isso que eu abomino tanto, né, essa relação que está sempre presente, muitas vezes aquilo que você mais abomina no outro é porque de alguma forma aquilo também sustenta algo do seu fazer. E eu fiquei com isso muito forte, cheguei até a te falar de uma experiência que eu tive depois, que eu estava andando na rua e veio um menino com uma rifa de escola e ele veio e falou para mim, eu estou fazendo uma rifa de escola, e eu na correria para vir falei, não. E de repente eu olhei para ele, porque eu não tinha nem olhado, e ele se encolheu inteiramente. E eu pensei, gente, existia um movimento de abertura desse menino em relação ao outro e a tudo isso, né? Que era uma alegria para ele naquele momento também. E de repente eu, andando muito em linha reta, né, o caminho mais simples, não ouvi. E isso me forçou uma paragem, eu tive que recuar e voltar e dizer, eu preciso te ouvir. E eu fiquei pensando como que a gente às vezes fica, na hora de combater um fascismo, muito atento aos grandes atos e esquece dessas pequenas inscrições culturais que já nos contaminam e vão embrutecendo as nossas relações, né? E
me lembrei e fiz uma relação com isso assim, a gente vai lidando só com esse jogo de possibilidades, você anda reto, a gente se organiza dessa forma, é assim que um coletivo se organiza, é assim que um corpo tem que estar estruturado. E me parece que quando você fala de um retrocesso, eu fiquei me perguntando se a gente não está retrocedendo porque a gente não está conseguindo mais inventar. E me lembrei de um psicanalista que fala que é preciso sonhar com o impossível. Que tudo que a gente já amou verdadeiramente na vida foi um dia impossível para nós. E queria que você falasse um pouco como é que você vê o seu trabalho nesse jogo com o impossível, nessa possibilidade de invenção. Yes, I can talk about, but I think you said what's most important. Sim, eu posso falar sobre isso, mas eu acho que você já falou o que é mais importante. It is very easy to be worried about what you said, the big facts. É muito fácil se preocupar com o que você disse, os grandes fatos. I do this all the time. Eu faço isso o tempo todo. With my best friends, I talk hours about big facts. Com os meus amigos eu falo por horas sobre os grandes fatos. Then we go in the street. We should do all this, of course. E aí nós vamos às ruas e sim, nós devemos fazer tudo isso, claro. But where is the root of all this? Exactly like you said. Mas onde está a raiz de tudo isso, como você disse? And also, I should say that as in Italy, here, I hear very much the word resistência. E assim como na Itália, aqui eu escuto muito a palavra resistência. And somehow it worries me. E de alguma forma isso me preocupa. Because I think that the attitude of resistance is a losing attitude. Porque eu acho que a atitude de resistir é uma atitude perdedora. Because everything that resists so that things don't get worse. Porque tudo que resiste para que as coisas não piorem will be broken. Vai ser quebrado. Will lose. Vai perder. That's my point of view. I may be wrong. Esse é o meu ponto de vista. Eu posso estar errado. So I think what we need it's another way of thinking, of being. Então eu acho que o que precisamos é um outro jeito de pensar, um outro jeito de ser. That is not concerned even about us. Que não fala sobre nós. But that's concerned about, for example, your child and her children or his children. Mas que fala, por exemplo, sobre seu filho. There I feel that there is a space where I can think, oh, that's the impossible. Então eu sinto que tem um espaço que eu posso pensar, isso é impossível. What will happen during my life, I have very, very little action on it. O que acontece na minha vida, eu tenho muito pouca ação nisso. So yes, but I, on the other hand, I think that every what we hear from the period of the Theatre of Sources is people who wanted to change the world. E o que eu ouço sobre a época do Teatro das Fontes são pessoas querendo mudar o mundo. To make the world a place of, as that text of Grotowski, a place of truth. Querendo fazer do mundo, como no texto do Grotowski, um lugar de verdade. And now we are kind of ashamed of having these desires, these wishes. E agora nós estamos um pouco envergonhados de ter esses desejos. And I don't know, I try not to censor this. E eu tento não censurar isso. In my colleagues. Os meus colegas. In myself. Em mim.
That's one of the biggest problems, that we censor ourselves. Esse é um dos maiores problemas, que nós nos censuramos. We don't trust this desire for something better. Nós não confiamos nesse desejo de algo melhor. And if we do, it's always against somebody else. E se fazemos isso, é sempre contra alguém. And sometimes we are right that those people, they are bad somehow. E às vezes estamos certos, essas pessoas são de alguma forma más. But it doesn't help. Mas não ajuda. Yes, yesterday, Theo was talking about Arcadia. Ontem Theo falava de Arcádia. And I remember during the past year, we have been preparing something that we did during the summer. E eu me lembro, durante o último ano, nós estávamos trabalhando algo que fizemos no verão. It took a long time, about 1 year. E demorou um ano, mais ou menos. It took 1 year. We took 1 year to prepare. Nós levamos um ano para preparar isso. And it was a meeting where we invited many good friends. Era um encontro que convidamos muitos amigos or allies. Ou aliados. Not some people we didn't know at all. E também pessoas que não conhecíamos. To come and work with many young people. Para vir e trabalhar com muitas pessoas jovens. Not only about theater. Não só sobre teatro. And also Magda was there, which is so good. Magda também estava lá, que foi muito bom para nós. And every person was proposing something, and groups came and they proposed their work. Todo mundo estava propondo alguma coisa. Grupos vieram, eles propuseram trabalhos. I'm not good with numbers, but I think it was about 120 people for 3 weeks all together. Com números, mas acho que era about 120 people. 120 pessoas. In the same place. No mesmo lugar. Day and night for 3 weeks. Dia e noite por 3 semanas. And we were trying to do somehow the impossible. E nós tentávamos fazer de alguma forma o impossível. To arrive to a way of living together that has some aspect of normality. De chegar a um jeito de viver juntos com algum aspecto de normalidade. People who didn't speak the same language. Pessoas que não falavam a mesma língua. People from Brazil. Pessoas do Brasil. With people and from Korea, from Iran, from com pessoas da Coreia, Índia, do Irã, do Iraque, da Índia. Itália, França. Together. Juntos. Trying to make something appear without giving strict rules. Tentando fazer aparecer algo sem dar regras estritas. Yes, it's true. If you give certain intelligent rules, they can have a good effect. Sim, é verdade. Se você der certas regras inteligentes, elas podem ter algum efeito. For example, you say to the people, okay, for 3 weeks you cannot use your phone. Por exemplo, você fala para alguém, por 3 semanas você não pode usar o celular. And of course it has a very good effect on each one of us. E claro que vai ter um ótimo efeito sobre cada um de nós. It's scary. It is scary. É assustador. Because if you just do that for 2 days, 3 days, you feel an enormous change in you. Porque se você faz isso só por 2, 3 dias, você sente uma mudança diferente, mudança muito grande em você. So it is scary because you see what it does to you. Então é assustador porque você vê o que isso faz com você. We were trying to arrive to be living together in a way. Então estávamos tentando chegar a viver juntos de um jeito. In a way that these young people who are always with their phones. De um jeito que essas pessoas jovens que estavam sempre com os celulares. Forget about it. Esquecessem sobre isso. So the first association that I had about this place, about this meeting together. Então a primeira associação que eu fiz com esse lugar, sobre esse encontro juntos, was not Arcadia. Não foi Arcádia. You know, I come from the countryside, so for me Arcadia is kind of suspicious. Eu venho do interior, então Arcádia para mim é suspeito. It's like cow shit, it stinks. Fede. But no, my association was l'Abbaye de Thélème, the Rabelais. Minha associação foi?
the Abbey of Theleme. Abbey of Theleme. It's a monastery. É um monastério. Abadia. Abadia. You can find it on the internet, the translation. It's inside Pantagruel. It's Gargantua and Pantagruel. And it's a description of a monastery. É uma descrição de um monastério. But the rules of the monastery are completely the opposite of a monastery. As regras do monastério são completamente diferentes das regras de um monastério. It's a monastery for good life. É um monastério para uma boa vida. To be there together and that everything is beautiful, the clothes. De estar lá, estar junto e tudo é muito bonito, It's as not roupas. against life, it's not to try to chastise life, but to serve it. Não é contra a vida, não é tentando justificar a vida, mas servir, To live it. viver. A gente tem mais perguntas, mas acho que pelo avançado da hora é bom abrir para perguntas do público. Então, quem gostaria de fazer uma pergunta? Jeff. Boa tarde. Eu queria te perguntar isso depois da palestra de quarta-feira. Quarta-feira. Eu fiquei com essa coisa voltando para mim, tá voltando agora também. Você falou na palestra alguma coisa como estava falando sobre barbárie, que é uma das coisas que você está falando agora também. E você disse que a barbárie não está fora de nós. E eu li isso como nós somos, ou deveríamos ser, nos sentir responsáveis por essa barbárie. Porque você falou muito sobre responsabilidade, sobre a responsabilidade do encontro com o outro. E eu fiquei me perguntando o que você entende quando você diz que a barbárie não está fora de nós. Porque eu acho muito possível, eu acho recorrente e vejo, e acho que está em mim, acho que está em todo mundo, a gente carregar um discurso que é contra tudo aquilo que a gente quer lutar contra, mas nas nossas ações a gente não está plenamente consciente do que daquele discurso, do que dessas coisas que a gente quer ir contra, a gente também tem em nós. Porque a gente não consegue estar plenamente consciente de tudo mesmo. E talvez seja mais fácil reconhecer no outro do que reconhecer na gente. Eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso, assim, porque eu acho que é um problema, é uma questão que para mim é um pouco, talvez, fundamental, assim, de um trabalho aqui, né? Porque parece que a gente está falando sobre trabalhos que nos propomos a fazer, que achamos que devemos fazer algum tipo de trabalho aqui no mundo. É isso. I totally agree with you. Eu concordo plenamente com você. We can't be conscious of everything that is in us. Nós não podemos estar conscientes de tudo que está em nós. We are conscious of very little. Nós estamos conscientes de muito pouco. And that's the way we are. E é o jeito que nós somos. And maybe we should be much more modest. E talvez deveríamos ser muito mais modestos. And for example, to be able to see and recognize and appreciate when somebody does something good to us. Conseguirmos reconhecer quando alguém faz algo bom para nós. To start from there. De começar daí.
somebody who serves you. Ou alguém que te serve. That first I see everything that is like by my parents, by my friends, by the people in the streets. E primeiro eu vejo tudo que dos meus pais, dos meus amigos, das pessoas nas ruas. And what every day I receive. E o que todo dia eu recebo. That I'm alive. Que eu estou vivo. I eat. Eu como. I'm healthy more or less. Eu estou mais ou menos saudável. First to somehow to try to feel that. Primeiramente tentar sentir isso. To remember that. Lembrar isso. And to try to awaken in us, even if it is just exteriorly. E tentar acordar em nós, mesmo que apenas exteriormente. Behavior that is grateful. Comportamento que é agradecido. Say good morning. Diga bom dia. Thank you. Obrigado. Mean it. Sim, de verdade, realmente fale isso. Because I guess this what we are calling, what Tatiana started to call the other days, barbary. Eu acho que o que a Tatiana começou a chamar no outro dia de barbárie. It seems to me that is related to the fact that usually everything is about me. Me parece estar relacionado ao fato de que usualmente tudo é sobre mim. I judge things according to how they concern me. Eu julgo as coisas do modo que elas me preocupam. Me. Eu. No, me. A mim. And so whatever is good for this is good. Então tudo que é bom para isso é bom. Whatever is bad for this is bad. Tudo que é mal para isso é mal. Oi. Em alguns tipos de trabalho teatral e também alguns processos rituais, as pessoas elas entram numa condição de liminaridade, de até se vestir de uma maneira muito simples, de um modo que não se identifique, né, pela roupa. Em alguns processos até, por exemplo, numa tribo, né, todo mundo raspa a cabeça, ou então todo mundo usa, no ensaio de teatro, todo mundo usa uma roupa preta da mesma cor. E eu percebo que nos trabalhos com as pessoas que vieram do Work Center, eu já fiz oficina com o Ed Landim, com a Min e um Park, e ouvi também como tem sido esse trabalho do Guilherme. Vocês pedem que as pessoas se vistam de uma maneira que ela se sinta bonita ou se vista bem. Que a pessoa vá... Algumas pessoas até eu vi elas chegando assim, com uma camisa para fazer o workshop. Então eu queria saber como que por quê, né? Porque eu sempre relaciono esse trabalho de vocês, pelo que eu conheço teoricamente, com algo que tem essa dimensão do sagrado que eu vejo nesses processos rituais. Mas tem essa outra coisa da elegância, não sei, da beleza, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por favor, muito obrigada. I understand that to shave the head can be a big sacrifice. Eu entendo que raspar a cabeça pode ser um grande sacrifício. But I don't know if this is really, to be free from the image of oneself. Mas eu não sei se isso é realmente ser livre Because de uma imagem. one can be very attached to
shaving the head. Pode ser muito apegado a raspar a cabeça. And how the other people see, oh, he shaved his head. E como as pessoas veem, ele raspa a cabeça. I shaved my head. Eu raspei a cabeça. About the clothes for the work, it's very simple. Sobre as roupas de trabalho é muito simples. First, the black clothes for rehearsing. Primeiro, as roupas pretas para ensaiar. Look, everything is black. Olha, tudo é preto. Even in the university, I saw many rooms are black. Até na universidade, eu vi muitas salas são pretas. Many students are dressed in black. Muitos estudantes estão vestidos de preto. It started before World War, rather between the two wars, right? Antonio is here. That this decision of using, for example, just black clothes in France. Essa decisão de vestir só preto começou entre as duas guerras mundiais, na França. Or, for example, Stella Adler in New York. Ou, por exemplo, a Stella Adler em Nova York. But also it was a time where there was a lot of bon ton. People they had, for example, men to wear a hat. Mas era um tempo que havia muito bom tom. Os homens usavam chapéu. And also the social differences were very clear in the way people were dressed. E as diferenças sociais eram muito claras no jeito que as pessoas se vestiam. So probably it had a sense. Então provavelmente tem um sentido. Now when I see people dressed in black, I just see something that's very ugly. Agora, quando eu vejo as pessoas vestidas de preto, eu vejo algo muito feio. If you go to a gym, it's the same. They're dressed with these ugly black clothes. Quando você vai à academia, por exemplo, também as pessoas estão vestidas com essas roupas pretas e feias. Also, here in Brazil, which is normal because of the weather, there is a very informal way of dressing. E aqui no Brasil, por causa do tempo, tem um jeito muito informal de se vestir. But it's not only this, I think. Mas acho que não é só isso. Because I see people, even poor people of another generation, they make some effort to put clothes that are good. Porque eu vejo pessoas pobres de outras gerações que se esforçam para vestir de um jeito bom. And I see many students, they dress as if the clothes don't count. E eu vejo que muitos estudantes se vestem de um jeito como se as roupas não contassem. I personally think that a lot of these styles are really ugly. Eu pessoalmente acho que muitos desses estilos são muito feios, mas But that's not the point. Mas essa não é a questão. The point is that we do this in the illusion that we are not attached to this. Fazemos isso na ilusão de que não estamos apegados a isso. So, if you are not attached, test it. Então, se você não está apegado, teste. Put a three-piece suit. Coloque um terno de 3 camadas. And black shoes. 3 peças. And black shoes. E sapatos pretos. Walk in the street. Ande nas ruas. See if you are free or not from the clothes. Veja se você está livre ou não das roupas. Grotowski did this to us at a certain moment. I think it was 87. Grotowski fez isso com nós um certo tempo, acho que era em 87. You know, Carla, her office was at the entrance of the theater. O escritório da Carla era na entrada do teatro. It was not the same place where we work. Não era o mesmo lugar que trabalhamos. But many times we had to go there. Mas muitas vezes nós tínhamos que ir lá. To make telephone calls, there were no cell phones. Para fazer chamadas, não havia celular. To do certain things. Para fazer certas coisas. And we always had to pass in front of Carla's office. E sempre tínhamos que passar na frente do escritório da Carla. They had this glass door and window. Tinha essa porta e essas janelas de vidro. And we were, 21, 22, 23. Like. E eu tinha uns 21, 22, 23 anos. We were dressed like bums. Nós estávamos vestidos como idiotas. Like, just in the morning, the first thing you put. Sabe, como na manhã, você coloca a primeira coisa que vê. We spent so much time in the work. Nós passamos tanto tempo no trabalho. Outside it was not important. Que fora disso não era importante. Carla, every time there's Mario. A Carla chegava e falava, Mário. And she was always saying, what is this? E ela sempre dizia, o que é isso? And she was right.
E ela estava certa. She was just right. Ela estava certa. It's not that the work is more important than outside. O trabalho não é mais importante do que fora dele. It's a question of also some respect for the others. É uma questão também de respeito pelos Grotowski, outros. he called me and Thomas and two other persons. Grotowski me chamou, eu e Thomas e mais 2 pessoas. And he said, okay, here is the money. We had no money. E ele disse aqui está o dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Go buy very elegant clothes Vá comprar roupas muito elegantes. and shoes E sapatos. and everything. E tudo. So we go in the shops, Então vamos às we lojas, buy these clothes. compramos as roupas. And then he said, okay, now put them on. Então ele diz, está bem, vista. First, stay a little bit in the house like this. Fique um pouco na casa, assim, com as roupas. And then go out. E aí saia. Even I remember we organized a trip to Bologna. Eu lembro que nós tínhamos organizado uma viagem a Bolonha. So the 4 of us dressed like, Então nós 4, muito bem vestidos, we were on the train. nós We estávamos no trem went to Bologna and Fomos we a saw Bologna. what was happening. e vimos o que estava acontecendo. We saw, for example, how the people was treating us Vemos como as pessoas estavam nos tratando in a completely different way. num jeito completamente diferente. But also we saw how we were moving in a different way. Mas também vimos como nos movíamos de um jeito diferente. Yes. So if, for example, I put something that is just baggy, Se eu coloco, por exemplo, algo muito largo, as I see in the university, como eu vejo na universidade, I'm not trying to make a joke. não estou tentando fazer uma piada. I see that this baggy clothes, Eu they, vejo que essas roupas largas, not largas, more like a shabby, saco. saco, That they roupas de make saco. that the behavior, the body of the person is also baggy. Dá pra ver que o corpo e o comportamento da pessoa também está caído, If largado. somebody already has some kind of core, some kind of active presence in the body, then it's okay, no need. Se alguém tem uma presença ativa no corpo, uma energia, então não precisa. But when you're young, you don't have. Try. Mas quando você é jovem e não tem isso, tente. Then it is also another simple question. If I know that I have to talk in public, E também tem uma outra pergunta comum. Se eu tiver que falar em público, I shave, I take a shower, eu faço a barba, tomo um banho, I put good clothes. eu coloco roupas boas. Why not for a rehearsal? Por que não para o ensaio? It is my colleagues. São meus colegas, They are not my friends. não são meus amigos. They are the people who are giving a lot of their time to work together with me. São pessoas que estão dando muito seu tempo para trabalhar junto comigo. It's not my friends. Não são meus amigos. They can become something very special, somebody very special for me. There can be some relation that's very special. Eles podem se tornar alguém muito especial para mim. Pode ter essa relação. It's not just the friends who accept each other and beijo, beijinho. Não são só os amigos que se aceitam. No, Não. I need there, when I'm there, to be clean, Quando estou lá, preciso estar limpo, with good clothes, com boas roupas, simple. simples. I don't need to spend money about it. Não preciso gastar dinheiro para isso. I can find good clothes. I can find a good pair of pants for €2 in certain shops. Posso encontrar um bom par de calças por €2 nas Second lojas. shop, second hand, Numa loja de segunda mão. and not all black. E não tudo preto. Mário, você tinha me falado um dia que há uma possibilidade de suspender o condicionamento social. E eu fiquei pensando nisso durante muito tempo. E eu quero te retornar essa pergunta: como suspender o condicionamento social? Ela deu um exemplo hoje da reação que um menino teve ao comportamento dela. Como que esse menino poderia suspender o condicionamento social dele de
responder reprimindo o corpo quando um outro corpo fala com ele. I don't know if that's only social conditioning. Eu não sei se isso é só um condicionamento social. It's a reaction. É uma reação. If somebody attacks me, Se alguém me ataca, I go like this. eu faço assim. That's not something social. It's kind of instinctive. Não é social, é instintivo. It can be, yes, that there is some conditioning, Pode ter algum condicionamento. but maybe but consider, Lucas, that it's not only some social conditioning, but it starts way before it starts in the house. Mas não é só uma condição social, começa muito antes, começa em casa. The strongest conditioning we have, it's in the first year of life. O condicionamento mais forte que temos é no primeiro ano de vida. It is the relationship we have with our mother. É a relação que temos com nossa mãe. That's the strongest. Essa é a mais forte. This is it's evident also in the last 20 years of studies of, for example, children neurology. Está evidente também nos últimos estudos, nos últimos 20 anos de estudos sobre neurologia infantil. It is they are fascinating discoveries. Tem descobertas fascinantes. And they can be a little bit giving us a sense of hopelessness. E podem estar nos dando um certo senso de falta de esperança. Because they discovered that already when we are 3 months old, E descobriram que quando temos apenas 3 meses de idade, the relationship we have with the person who's taking care of us, it's already fixed. a relação que temos com alguém que está cuidando de nós já está fixada. And there are of course, from this, let's say, medical, almost physiological point of view, there are only a few ways, a few kind of relationship. E nesse ponto de vista médico, só tem poucos tipos de relação. And once it is done, it is done. E uma vez que está feito, está feito. I asked several friends or people I know, psychiatrists, neurologists, does it change in life? Can it change? Eu perguntei a amigos que são neurologistas, psiquiatras, isso pode mudar? This kind of what they call style of attachment. Isso que chamam de estilo de apego. Which is then the model through which we develop all our relationships. Que é o modo que desenvolvemos todas as nossas relações. And they told me, no, it's not possible. E ele me disse, não é possível. What they told me, I don't know if this is true, I'm not a specialist. O que ele me contou, não sei se é verdade, não sou especialista. What they told me is that in certain cases it is possible somehow to change the way we live inside that. Ele me disse que em certos casos é possível mudar o jeito que vivemos dentro disso. The way we relate with our way to relate with other people. O jeito que nos relacionamos com o jeito que nos relacionamos com as outras pessoas. Is it possible that this conditioning, different kinds of conditionings are suspended? É possível que esses tipos de condicionamento sejam suspensos. I think so. Eu acho que I think so. Eu acho que sim. I think that it happens casually several times during our life in different circumstances. Eu acho que acontece casualmente, né, durante a nossa vida em certas circunstâncias. When there is some event that shakes us. Quando há algum evento que nos abala. Something that happens to us. Algo que acontece conosco. Is it possible to find a way that it is done somehow intentionally, lucidly? É possível achar o jeito que é feito intencionalmente, lucidamente? I don't know. Eu não sei. I'm not sure. Não tenho certeza. Probably yes. Provavelmente sim. There are so many things we don't know about that. Porque tem muitas coisas que não sabemos sobre isso. But probably in some indirect way. Mas provavelmente de um jeito indireto. Creating circumstances that somehow change the balance
which we have usually in life, coisas que mudam o equilíbrio que temos na vida. I think it can happen. Acho que pode acontecer. But it's always for short moments. Mas também é por tempos curtos. And it's very important to, if one tries to do that, to know that it will end. E é muito importante saber que se alguém vai tentar fazer isso, vai terminar. And that it is very important to know that, okay, something happens, let's say you are in a special situation with other people. E é importante saber que, sim, algo acontece. Digamos que você está numa situação com pessoas especiais. And yes, you feel a kind of freedom. E sim, você sente uma certa liberdade. A kind of life of, the way you see things, the way you hear. Uma certa vida, o jeito que você vê as coisas, o jeito que você escuta. The way you are with others. O jeito que está com outros. Something that without regression brings you to something close to your child. Algo que sem regressão te traz de volta mais perto para sua infância. But also then, when this ends again, it is needed to be outside in the world. Mas também quando isso termina, é necessário estar de volta ao mundo. Doing things. Fazendo coisas. Ativamente. Activities. Atividades. And these activities, they will carry me, they will take me. E essas atividades vão me levar. And in that moment, all this will come back. E nesse momento tudo isso vai voltar. And if I try to break this absolutely, it's very dangerous. E se eu tentar quebrar isso absolutamente, é muito perigoso. It's a kind of strong manipulation. É uma manipulação forte. Of what we are. Do que nós somos. Because we are also that conditioning. Porque também nós somos esse condicionamento. It's part of us. É parte de nós. We cannot take it away and still be able to stand. Não podemos tirar isso de lado e ainda conseguimos ficar de pé. There was something for me strong in what Theo said yesterday about movement. Teve algo forte sobre o que o Theo disse ontem sobre movimento. I understood that they moved a lot. Eu entendi que eles se moviam bastante. A lot. Muito. Muito. I didn't, fortunately, because I hate too much. E eu não fiz isso, felizmente, porque eu odiava. And movement has something that can be liberating. E o movimento tem algo que pode ser libertador. But also it's something that is a very strong activity. Mas também é algo que é uma atividade muito forte. And in this activity I can very easily lose myself. E nessa atividade eu posso muito facilmente me perder. What it means? It means that what's left is just the reactions. O que significa? Significa que o que sobra são só as reações. Perhaps. Talvez. I don't know. I am careful in saying this, but perhaps there is a way. Não sei, toma muito cuidado ao dizer isso, mas talvez haja um jeito. To start little by little to become aware of that there are conditionings that are working in me. Pouco a pouco de estar ciente que tem condições que estão ativas em mim. And to see them. E vê-las. To try to see. Tentar vê-las. Maybe after I think about how I reacted to something. Talvez depois eu pense sobre como eu reagi a algo. And then think, what was that was reacting there? E pensar o que era que estava reagindo lá. And then make a kind of plan and think, the next time that the same situation appears. E aí fazer um plano. Na próxima vez que a mesma situação aparecer, I'll try to see while it is happening. Eu tento ver por que isso está acontecendo. Enquanto isso está acontecendo. And then it happens again and it takes me, I forget. Então acontece de novo e aí me leva e eu esqueço. And I try again, and e eu tento de novo e de novo. Just to try to see. Apenas tentar ver. Yeah. Na verdade, é uma curiosidade. Se
do Open Program, eu não conheço muito bem, detalhadamente. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que, se existe alguma relação, alguma colaboração com outros grupos, com outros tipos de teatro, ou se vocês têm um olhar para isso. Uma curiosidade, né? Muita. Since the beginning of the Open Program. That's why I called it Open Program. Desde o início do Open Program, é por isso que eu chamo de Open Program. I didn't want a closed group, you know? Eu não queria fechar o grupo. In the beginning, the Open Program was about 30 people. No início, o Open Program eram umas 30 pessoas. Because there was a group of 10 persons who was like always there. Porque tinha um grupo de 10 pessoas que estava sempre lá. And about 20 people, this was the very beginning, 20 people who were around. E umas 20 pessoas que estavam por perto. And who would come for 2 weeks, 2 months, then go away, then come back. Que vinham por 2 semanas, 2 meses, iam embora e voltavam. When they wanted. Quando queriam. Also, Antonio was part of this group. Antônio também era parte desse grupo. And even now, yes, there is a group in the sense that there is a group of people who are always there. E até hoje, sim, tem um grupo, no sentido de um grupo que está sempre lá. But in my mind, it's not like a gang. Mas na minha mente não é como uma gangue. No, it's like a flock of birds. É como um ninho de passarinhos. There are people who are very, very close, even if they are far geographically. Tem pessoas muito próximas, mesmo que longe geograficamente. So every time they come, or when we are there, we find a way to keep a contact. It's very fluid. Então, toda vez que eles conseguem, eles vêm, ou tentamos um jeito de nos comunicar e manter-nos próximos. É bem fluido. Also, we created I don't know how many years ago, but we created a choir in Pontedera, of people from Pontedera. Também, há algum tempo atrás, não lembro quanto tempo, nós criamos um coral em Pontedera. Non-professional people, no one is professional. Com pessoas que não eram profissionais, ninguém era. Ninguém é. Ninguém é. And they are professionals in the sense they have different jobs. Eles são profissionais no sentido que eles têm outros trabalhos. But they are not actors. They have no interest in being actors. Mas não são atores, não têm nenhum interesse em serem atrizes ou atores. Or there is a group of very, very young people that we follow continuously, very closely. Tem esse grupo de pessoas que nós seguimos, muito jovens que nós seguimos. And every time that they can follow us, they come with us. Toda vez que eles podem nos seguir, eles vêm com a gente. And it's the group, but it is a group, but also individually. If somebody can come for 2 weeks, they come. E é um grupo, mas também é individual. Se alguém pode vir por 2 semanas, eles vêm. And also certain person who left the group because of life reasons, they can come back and go and stay for some time and go away. E também alguém que teve que sair do grupo por questões pessoais pode voltar depois e ficar um tempo fora. And also people who we don't know. E também pessoas que não conhecemos. It's open program. É o Open Program. There is a program. Tem um programa, mais ou menos. But it's very open. Mas é muito aberto. Many times when we go to work, you know, I have very conscientious colleagues. They have a schedule for the whole day. Quando vamos ao programa, eu tenho amigos muito concisos, eles fazem um esquema para o And they tell me, Mário, today we must do this. E aí nós fazemos assim. Não, e eles falam, Mário, hoje a gente tem que fazer isso. E eles falam, Mário, hoje nós temos que fazer isso. I say, no, today we change. E aí eu falo, não, hoje a gente vai mudar. So, even the composition, anybody can come. Sabe, qualquer pessoa pode vir. We fight against walls. Nós lutamos contra... We say that we fight against walls. Lutamos contra paredes, nós dizemos que lutamos contra So, paredes. let's open the doors. Então vamos abrir as portas. The real doors. As portas verdadeiras. Keep them open. Mantenham-as abertas. Keep some food there. Mantenham comida lá dentro. So someone can come and eat. Então, para que alguém possa vir e comer. There is another group in New York. Tem outro grupo em Nova York. Also, in the beginning it was a group of mostly people connected to theater. Também no início era um grupo de umas 3 pessoas conectadas ao teatro. Now the people who are not connected to theater took over. Agora as pessoas que não estão conectadas ao teatro tomaram conta. And what they do is much better. E o que fazem é muito melhor.
It's true. É verdade. Think about it. Pense sobre isso. What do you teach? O que você ensina? If non-professionals are better in theater than professionals, Se não profissionais são melhores no teatro do que profissionais, and not because they are fresh, they are naive, that's bullshit. e não porque são novos, são inocentes, isso é besteira. No, but because they know how to do better. Não, mas porque eles sabem como fazer melhor. Because they had true jobs, Porque tem trabalhos de verdade. because they had tough life, Porque tem vidas difíceis. because they grew up children, Porque cresceram crianças. because Não, they crianças crescidas. Criaram crianças. because since they were children they learned how to talk in public, for example in their churches, Porque desde jovens eles aprenderam a falar em público, nas igrejas. because they are able to sing with meaning and feeling and intention, Porque são capazes de cantar com because they significado, don't care sentido. of how you judge them, if they are good or bad, if their performance is successful or a failure. Eles não ligam se você os julga, se a performance deles é um sucesso ou um fracasso, se So são bons think ou ruins. about what you teach. Então pense sobre o que você ensina. Many of you here are teaching theater. Muitos de vocês aqui estão ensinando teatro. If what I say has any element of truth in this observation that I have on the professional quality of non-professionals, Se o que eu digo tem qualquer verdade na questão dos profissionais e dos não profissionais, this should mean something also for you. isso deveria significar alguma coisa também para vocês. It means something for me. Significa algo para mim. I don't try to teach them to do theater. Eu não tento ensiná-los a fazer teatro. No. Não. I try to be there with them in a way that's simply honorable Eu tento estar lá com eles de um jeito simplesmente honorável and respectful, e respeitoso and to give space. e dar espaço. Thank you.